João Batista, ele trouxe luz à situação das trevas dos judeus. E por um momento o povo se alegrou com a sua voz, né? Porém, ele era o precursor de Jesus, Jesus que era a verdadeira luz que alumiaria todo homem, mas o mundo não recebeu e os seus não receberam. Isso está em João 1, né? Eu li um pouco para vocês, né? Desde versículo 7, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, né, ilumina a todo homem. Então João Batista realmente deu testemunho, né, de Cristo, do enviado de Deus, deu testemunho da verdadeira luz. E ele não era luz, João Batista não era luz, né? Mas Jesus não nos avisa aqui para não aceitar esse tipo de testemunho, né? Então, qual é o critério estabelecido por Jesus para nós não cairmos no engano? Qual foi o critério que Jesus estabeleceu? Está aqui no versículo 36. Como diz o versículo 36? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. O de João estava correto, mas para vocês não serem enganados, eu não vou aceitar. E porque eu tenho um testemunho maior do que o de João. Qual é o testemunho maior que o de João? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas obras que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Os irmãos entenderam? Esse testemunho, irmãos, é muito mais forte, porque esse testemunho exige que a palavra do enviado seja confirmada. Confirmada com o quê? Com realizações. Confirmado o quê? Com o cumprimento. Então, quando a palavra de um enviado de Deus é falado, a palavra de Deus é falada, e essa palavra, irmãos, faz a obra. E essa palavra faz a obra através de sinais, milagres e prodígios. Então, essa mesma obra que o enviado de Deus faz, porque o homem nenhum é capaz de fazer, testifica que ele é o enviado de Deus. Deu para entender, não? Este testemunho é seguro. Esse testemunho não engana ninguém. Portanto, irmãos, nós precisamos ver a palavra sendo falada, nós precisamos ver a palavra sendo confirmada e a palavra se cumprindo, sucedendo de acordo com o que foi falado. Aí sim você pode, aí você crê que esse é o testemunho que o Pai está dando. O Pai está dando. E o versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Não é João Batista, é o Pai. O Pai tem dado testemunho de mim, mas vocês jamais ouviram a sua voz e nem vocês viram a sua forma, mas ele dá testemunho de mim através das obras que eu faço. Por isso, irmãos, graças a Deus, né, ontem, né, eu fiz um relato para vocês, na verdade um relato bem resumido, né, sobre tudo que o Senhor fez entre nós nesses 4, 5 anos. Irmãos, grandes coisas, né, a palavra de Deus tem feito no meio de nós. E ontem, irmão, nós vimos o quanto essa palavra fez a obra de Deus e se desenvolveu. O Senhor não tive tempo de falar mais detalhes, sabe? Nesse meio tempo, irmãos, além de tudo que tem acontecido, né, com relação a palavra profética, o quanto tem, né, o quanto tem trabalhado no nosso meio, no nosso conteúdo espiritual, nosso estado espiritual, e também, irmãos, tem nos dado, irmão, tem turbinado, vamos usar essa palavra, turbinado a palavra a comportagem dinâmica, e através da comportagem dinâmica, irmão, tem turbinado tantas outras coisas, né? O SEAP, irmão, graças a Deus, hoje não temos, no Brasil nós temos um só SEAP,
em diversas unidades, e todos os SEAPs, irmãos, os irmãos que coordenam o SEAP são um. E graças a Deus isso se espalhou para o mundo todo. Hoje na África, irmão, nós temos muitos SEAPs trabalhando da mesma forma, produzindo colportores, para levar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é pregar o evangelho do reino a todo o mundo, a toda a terra habitada, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. E o Senhor nos encarregou disso, irmãos, também nos deu ferramentas, e hoje nós estamos praticando isso. Nós estamos chegando em todos os continentes através dos livros. A comportagem dinâmica, revolucionou não só isso, as redes de cuidado nas igrejas, o envolvimento dos irmãos, na pregação do evangelho. Irmãos, isso é uma coisa fantástica, fantástica. E irmãos, pense um pouquinho, qual é a outra maneira, alguns criticam o nosso trabalho através dos livros. Irmão, eu diria, qual é a outra maneira que Deus tem para que a palavra sobre o evangelho do reino seja de fato distribuída, semeada e esteja na mão das pessoas? Qual é a outra maneira? Me diga. Claro que o Senhor está usando o IVPT, está usando a transmissão, está usando a mídia, mas, irmãos, a maneira muito concreta, irmãos, cada um tem um livro na mão. Nesses últimos 5 anos, irmãos, só no Brasil nós distribuímos 12 milhões de livros através dos colportores. 12 milhões. Irmãos, agora quantos milhares já estamos distribuindo na África? Na Europa? Europa é tido como um continente velho, frio, que nada. A palavra está entrando. Os irmãos passaram pela Suíça. A Suíça era considerada uma região fria, pessoas frias. Não, a palavra encontra corações para entrar. Irmãos, nós nos Estados Unidos, no México, no Canadá, nós fomos para a Oceania, Austrália, agora, irmãos, Porto Rico, e vamos entrar na Ásia. Irmão, não é maravilha, irmãos? A palavra faz a obra. Então, essa obra realizada pela palavra profética comprova, irmãos, que essa palavra veio de Deus, porque nenhum homem é capaz de fazer essa obra. Nenhum homem é capaz de fazer essa obra. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem nos colocado nesses últimos tempos para presenciar tudo isso. Irmão, eu me sinto privilegiado poder presenciar tudo isso. Pela primeira vez, irmão, na história nossa, na nossa história da igreja, irmão, nós podemos vislumbrar a volta do Senhor. Um tempo atrás, com o irmão Dong olhava para a situação e ele desesperado. Você sabe que o irmão Dong é muito prático, ele olhava para a situação, e a nossa lentidão. O irmão Dong falou: vai levar mais 200 anos para o senhor voltar. Mas graças a Deus, irmãos, hoje nós temos esperança. Eu tenho 74 anos e eu tenho a esperança de ver o Senhor vivo. Muito mais vocês. Irmãos, tudo isso é milagre em cima de milagres, Ó Senhor Jesus. Então vou ler aqui o que eu escrevi aqui, tá? Quem deve dar testemunho de quem é enviado de Deus é o próprio Pai que o enviou. As próprias obras que o Pai confiou a Jesus para que as realizasse, elas são feitas pelo enviado. Elas que são feitas pelo enviado testemunham que ele era o enviado de Deus.
Deus mesmo dá testemunho de seu enviado, sem jamais alguém ter sequer ouvido a voz do Pai e nem visto a forma do Pai. Este critério de identificação do enviado de Deus, irmãos, elimina qualquer tentativa de falsificação. Se alguém se diz porta-voz de Deus, se alguém se diz o profeta, irmãos, é só olhar para as obras da sua mão. O que ele fez para a obra ir para frente? O que foi feito para que a palavra que sai da boca dele faça a obra de Deus? Não, podem ser uma boa palavra de um bom mestre, ensina a Bíblia, não é isso? Um bom pastor, né, que apacenta o coração das pessoas, né, fala palavra de alento. Irmãos, isso, graças a Deus, nós temos isso, né, entre nós. Mas, irmãos, a palavra de direção é outra coisa. A palavra que o Senhor dá de direção, essa palavra, ela mesma faz a obra de Deus. Aí você tem que conferir se realmente essa pessoa que se diz profeta, se a sua palavra tem feito a obra de Deus, se a sua palavra tem sido confirmada por milagres, sinais e prodígios, né, realizando a obra de Deus, sabe? Então esse critério, irmãos, não dá para falsificar. Não dá para falsificar. Ou é ou não é, né? Ó Senhor Jesus. Então Deus já tinha estabelecido esse critério, na verdade. Esse critério não é novo. Esse critério foi estabelecido em Deuteronômio 8, 15 a 22, né? Eu li ontem, né? Eu não vou repetir, mas é só para vocês entenderem, né? Se a palavra que um profeta se diz profeta não se cumprir, né, e não suceder conforme o que ele falou, irmãos, essa palavra não vem de Deus, né? E o Senhor fala a ele: vocês não precisam temer, não precisam temer. Agora, do lado contrário, se a palavra que ele falar se suceder, se a palavra que ele falar realizar a obra de Deus, ele é o profeta enviado por Deus, tá? Então esse é o critério já estabelecido em Deuteronômio 18. Jesus estava aqui, né, só mostrando como ele aplica esse princípio que Deus estabeleceu, né? Então, porém o profeta, né, por isso que ontem eu li também em Atos 2:22, vamos ler de novo, vai. Atos 2:22, para provar que Jesus era o profeta. 2:22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, aprovado por Deus diante de vós, com quê? Com milagres, prodígios e sinais. Irmãos, isso é a aprovação de Deus. Se Deus está aprovando alguém em que é enviado por Ele, irmãos, Ele vai aprovar com sinais, prodígios e sinais, né, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Entre vós, quer dizer, vocês são testemunhas. Nós não somos testemunhas de tudo que tem acontecido? Irmãos, ainda mais eu nem me referia aos adolescentes. Que grande coisa o Senhor fez no meio dos adolescentes. Você acha que um homem capaz de fazer isso? A palavra de um homem consegue realizar essa obra? Ninguém consegue. Irmão, Deus, Ele está fazendo através da sua palavra, levantando um exército de jovens santos. Hoje nós temos as tropas, né, que amam tanto a palavra de Deus, com simplicidade, com obediência, trazendo muita bênção de Deus. E nós temos os jovens como capitães dessas tropas, também entrando nesse mesmo ritmo deles. E nós temos os valentes de Davi, né? Então, irmão, formando um exército fabuloso. Irmão, quem que faz essa obra? Irmão, só Deus é capaz de fazer essa obra, com sinais, né? Milagres, prodígios e sinais, tá?